A Rússia em rumo à economia de guerra, mas o meu carvão primeiro. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A economia russa, desde a época do Império Czarista, sempre foi centralizada no Estado. O modelo do regime oscilou em torno de reprimir o consumo do campesinato e da população em geral à mão de ferro para criar poupanças que eram transferidas para as indústrias pesadas de defesa. Os tributos das exportações, principalmente de commodities, eram usados para estabilizar o orçamento, além de gerar receitas em moedas estrangeiras que poderiam ser usadas para a importação de bens e serviços no exterior. Hoje em dia não é diferente, e a restrição das importações e exportações, além do aumento dos custos logísticos causados pelas sanções do Ocidente, isso tudo abalou a dinâmica da economia russa, cujos efeitos em custo humano já se é notado, como veremos adiante. O PIB da Rússia vai contrair 3% em 2022, o que não chega a ser uma Dilma em escala de depressão econômica, mas é bem aquém dos 3% positivos que era a previsão de crescimento feita no final de 2021. Além disso, o Banco Central russo anunciou a saída líquida de capitais do país, que atingiu 251 bilhões de dólares em 2022, e para 2023 já há previsões de contração do PIB em 4% e a saída de 124 bilhões de dólares. Todas as citações estão na descrição do vídeo. Como é padrão na Rússia, não vai haver nenhum problema sério em Moscou ou São Petersburgo. No entanto, as cidades mais afastadas das vitrines da Rússia, que já eram pobres antes da guerra, já estão sofrendo bastante com as consequências dessa invasão. Segundo a Unicef, 17,6 milhões de russos vivem abaixo da linha da pobreza. E conforme o Moscow Times, mais de 10 milhões de russos vivem sem aquecimento central, conforme o censo de 2020. Esse número alcança 80% da população de algumas das regiões do país que não são etnicamente russas, como no Extremo Oriente e na Sibéria. Esses habitantes rurais que vivem desconectados da rede nacional de gás simplesmente não podem comprar lenha nesse inverno devido aos baixos salários e ao aumento do custo de vida. As famílias russas precisam, em média, de 25 mil rublos, que dá 350 dólares, para comprar lenha suficiente para o inverno. E conforme estimativas de ONGs, esse valor equivale a um salário mensal nessas regiões, fazendo a ressalva de que esses dados são de uma reportagem de dezembro de 2022. Isso é, antes de circular a informação da geada anormal que terá a Rússia nesse inverno e de antes do governo decretar alerta laranja no país, que é o penúltimo nível da escala de risco. Ou seja, hoje a procura por lenha e os preços devem estar ainda maiores que os citados, dificultando ainda mais a vida de minorias étnicas no país. Além disso, o valor salarial de 25 mil rublos é a média, e muitos recebem menos que isso, em torno de 14 mil rublos. Isso é, recebem por mês menos do que seria necessário para comprar apenas a lenha para sobreviver ao inverno. Aqueles que não podem comprar madeira para o inverno tendem a depender das ONGs locais, instituições de caridade e até mesmo dos meios de comunicação que arrecadam fundos para comprar lenha para os necessitados. Como não poderia ser diferente, pois todo Estado totalitário se utiliza das necessidades de subsistência da população para obter apoio, o governo passou a fornecer lenha gratuita para aquelas famílias cujos filhos ou pais foram mobilizados para a guerra. Assim, se o cidadão rural russo ama sua esposa e seu filho pequeno, ele tem que ir servir ao Estado, ir para a guerra, em troca de sua família receber, ao menos, a lenha, e não morrer de frio no inverno. Chega a ser irônico que o Kremlin anunciou que a Europa iria congelar nesse inverno e são os próprios russos que precisam se sacrificar como carne estatal para que possam salvar suas famílias do frio. Não é exagero afirmar que os russos não passam de carne para o regime, pois basta ver o que o governo gasta centenas de milhões de mísseis para atacar civis na Ucrânia sem valor militar nenhum, enquanto os seus cidadãos vão mal armados, mal treinados, atacar muitas vezes frontalmente a linha de contato com o exército ucraniano. Ainda no assunto do frio, Putin, no dia 31 de março de 2022, assinou o decreto que só venderia gás natural se o pagamento fosse feito em rublos, no intuito de forçar que os países europeus abrissem contas em bancos russos
e fizessem o pagamento por via deles. A Polônia, Bulgária e Finlândia prontamente se recusaram e tiveram seu gás cortado. Já a companhia de energia italiana Eni abriu conta no Gazprom Bank, mas os outros países acharam um meio termo em que pagavam em euros para subsidiárias russas em seus países e elas faziam a conversão para mandar rublos para Moscou. Mas a Europa, em 2022, buscou diversificar os fornecedores de gás, trazendo gás da Turquia, Azerbaijão, Argélia, Egito, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Catar e outros, e conseguiu reduzir sua dependência do gás russo para apenas 6% do seu consumo. Logo, a estratégia do Kremlin de pôr a Europa de joelhos, ameaçando cortar o gás, falhou, e foi Moscou que precisou pedir socorro. No último dia do ano, 31 de dezembro, torcendo para que ninguém percebesse, Putin assinou um decreto que altera o decreto de março de 2022, agora autorizando o pagamento pelo gás em qualquer moeda, euros, dólares, o que você tiver aí a gente está aceitando, diz o Putin no decreto. O autocrata teve que recuar numa tentativa de não perder os últimos 6% de gás que ainda vende para a Europa. Um motivo para isso é que o Banco Central russo precisa do dinheiro das receitas fiscais que vêm do exterior para manter o rublo valorizado artificialmente, cujo procedimento já foi explicado no vídeo. Se as sanções estão funcionando, por que o rublo recuperou o valor? Os exportadores russos são forçados pelo Estado a converter seus ganhos em rublos no mercado de capital totalmente controlado pelo governo e sem liquidez. O link do vídeo está na descrição. Além disso, vender gás para a Europa é crucial para a Rússia, pois o setor petrolífero produz demanda para outras indústrias domésticas que vão fornecer peças, reparos mecânicos e elétricos, assistência informática, além de outros serviços, o que acaba sustentando a circulação de renda em regiões remotas do país. A perda do mercado europeu é um abalo sísmico em toda essa estrutura com consequências sociais já citadas. E há uma enorme dificuldade em reorientar a produção russa para a Ásia, pois a infraestrutura que liga a Rússia ao Oriente é limitada. Isso é, as capacidades portuárias, ferroviárias e de duto já estão sobrecarregadas e a criação de novas capacidades de escoamento requer recursos e tempo. Já há reportagem mostrando briga entre diferentes indústrias pelos estrangulados corredores de transporte. E apesar de produtos da indústria metalúrgica serem mais lucrativos, por exemplo, Moscou está priorizando o transporte de carvão em detrimento dos outros, pois a própria família do Putin é diretamente envolvida no comércio de carvão. Anna Tsivileva, que é prima de Putin em primeiro grau, casada com Sergei Tsivilev, ela foi presidente e hoje é acionista majoritária da Companhia de Exploração de Carvão JSC Colmar Group. Seu marido é governador de Kuzbas, região com a maior produção de carvão na Rússia, e a máfia estatal sempre agindo de maneira antieconômica. E o que torna a viabilidade de novos projetos para a Ásia duvidosa é que Moscou está sob forte pressão para fazer concessões e oferecer ainda maiores descontos para aqueles que ainda estão dispostos a comprar seus produtos. Por exemplo, o carvão de coque está sendo vendido para a Índia com descontos de até 60%, e o gás natural é vendido para a China com 50% de desconto em relação aos preços internacionais. Fatos que diminuem a margem das empresas russas e dificultam novos investimentos. Como não poderia ser diferente após a ação do famoso estrategista do Kremlin, hoje a Rússia precisa mais desses mercados do Oriente do que eles precisam da Rússia. O Estado gerenciando uma sociedade de cima para baixo sempre vai dar errado. Assim, voltar-se para o mercado doméstico pode ser a única alternativa de curto prazo, pois algo precisa ser feito, caso contrário, a queda do padrão de vida só vai se agravar. Mas em vez de fazer reformas visando salvaguardar direitos de propriedade, em vez de reduzir burocracias e multas a fim de libertar as forças empreendedoras da sociedade, como todo Estado totalitário, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin disse no dia 25 de outubro de 2022 para que as indústrias e empresas convertam sua produção para o atendimento das necessidades de equipamentos militares, como botas, coletes, tecidos, capacetes e outros. Um plano que usaria os gastos de defesa para alimentar a demanda interna e evitar o colapso econômico. Algumas empresas certamente vão mudar sua produção para fabricar algo de uso militar,
No entanto, justamente o direcionamento do governo para uma economia de guerra trará incertezas ainda maiores. Muitos investidores locais vão poupar com medo do governo aumentar impostos do dia para a noite, pois a arrecadação interna será cada vez mais exigida pelo Kremlin. Aliado a isso, tem-se os 300 mil homens que já foram mobilizados para a guerra e outros 300 mil que já fugiram do país, fato que diminui a mão de obra com a morte e a fuga dos cérebros, o que aumenta também o risco para iniciar qualquer investimento, seja ele novo, seja de transformação da atual produção para uma de caráter militar. Sem contar que menos 60 mil jovens no país são menos pessoas consumindo, menos pessoas fazendo trocas voluntárias, o que empobrece qualquer país. A política econômica da era Putin sempre escolheu propositalmente por manter indústrias ineficientes da era soviética. Primeiro, para garantir que quantidade significativa de capacidade ociosa estivesse presente, atuando como medida anti-inflacionária, pois limita os ganhos salariais. Quando dá sempre para empregar mais um, não há pressão por aumento de salários. E, segundo, como ferramenta política para garantir que o público não consiga se libertar da sua dependência dos gastos estatais. Agora, com o esforço de guerra, recursos estão sendo ainda mais retirados de usos mais produtivos e direcionados para garantir a sobrevivência do regime. Isso mostra o Estado sendo responsável pela desgraça da população e ainda aumentando seu poder no processo. O Kremlin foi o agente que causou toda a disrupção das cadeias de suprimento da economia russa, quando decidiu invadir a Ucrânia. E agora, uma empresa para lucrar só vai conseguir se for para servir ao Estado, ou então vai perecer. Portanto, o redirecionamento da sociedade russa para a economia de guerra significa ainda mais dependência que o indivíduo tem do Estado, sujeito a uma gestão econômica ainda mais centralizada e planejada pelo alto escalão do Kremlin. É a Rússia cavando cada vez mais fundo o poço do fascismo econômico. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Estação Verão, revisado e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!